Pode pedir a primeira. Faz uma de cada vez. Essa aqui primeiro. Show de bola, muito obrigado pela presença. Página 2, Física 2D. É isso aí. Física 2D, questão 0405. Sabemos que no espelho ocorre o fenômeno de reversão da imagem, troca da direita pela esquerda e vice-versa. Uma pessoa encontra-se diante de dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 60 graus. Se ela levantar a mão direita, quantas imagens levantarão a mão esquerda? Oh, que boa questão, cara. O negócio é o seguinte, vamos tentar montar mais ou menos qual é a situação. 60 graus, né? Aqui seria 90 graus, 45 bem pela metade. Seria então mais ou menos isso aqui, 60 graus entre os espelhos. Tem uma pessoa aqui, né? Pode representar, de repente, por um pontinho para não se complicar, é o objeto. Só que eu tenho que saber quantas imagens vão se formar para raciocinar certo. Para calcular quantas imagens vão se formar, eu vou usar aquela relaçãozinha que eu passei para vocês em aula. 360 graus sobre 60 menos 1. 36 por 6 é 6, menos 1 são 5. 5 imagens. Agora vamos tentar entender que imagens são essas. Primeiro vai formar uma imagem de cada espelho. I1, vou chamar aqui de espelho E1, esse aqui, e esse aqui de espelho E2. Essa imagem é reversa, certo? Eu vou botar uma linha ali para lembrar que ela é reversa, que é a primeira imagem, né? Esse objeto vai gerar uma imagem aqui, concorda comigo? Que eu vou chamar de I2, e eu também vou botar uma linha nela porque ela também é reversa. Só que agora vai ocorrer a reflexão da reflexão. Concorda comigo? Então, deixa eu até liberar um pouquinho de espaço aqui. A gente descobriu que o N é igual a 5, são 5 imagens. Já desenhei 2 imagens, né? Essas que tu desenhou foi só a intuição. É só a do espelho diretamente, né? Só que como ocorre a reflexão da reflexão, essa imagem vira objeto para esse espelho. E aí então vai ocorrer a reflexão da reflexão, olha só. Aqui vai ter uma outra imagem, que é a imagem daquela imagem, ó. Eu vou chamar ela de I1, só que eu não vou botar a linha nela, porque essa já não é reversa. Essa é reversa. E como? Exatamente, ela é igual ao objeto. Ela não é mais reversa. A mesma coisa vai acontecer com esse espelho para essa imagem, ó. Vai ter uma reflexão da reflexão. Ali então vai ter uma imagem I2, que ela também não é reversa. Certo? E aí o que acontece é o seguinte, ó. Deixa eu até liberar espaço aqui para que fique bem claro o que está acontecendo. Quando a gente vai fazer essas imagens aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode prolongar o espelho, pegar a imagem e usar ela como objeto, duplicar a distância, certo? O que vai acontecer agora? Essa imagem vai ser refletida mais uma vez no espelho, certo? Que é esse espelho aqui, ó, vai gerar a imagem da imagem da imagem. Ali tem o I2, 2 linhas. Só que acontece que vai gerar a imagem da imagem de novo aqui também, ó. E olha só onde é que ela para. Bem em cima, cara. Então vai ficar 2 imagens sobrepostas ali. Que vai acabar ficando uma só, né? Não tem como a gente distinguir uma da outra. Certo? E essa aqui também são reversas, essas duas que se sobrepuseram, né? Porque a primeira reflexão é reversa, a segunda não. A terceira é reversa de novo. Então quantas imagens ficaram reversas? 1, 2, as 2 primeiras, e essa terceira que se sobrepõe uma à outra. Tá, o menos 1, né? Porque isso sempre acontece. Sempre 2 imagens viram uma. Tu quer dizer o menos 1 da fórmula lá? Pode ser interpretado dessa maneira, sem problema nenhum. 60 graus, né? Deixa eu só fazer a continha aqui. Então eu usei a fórmula para saber que iam se formar 1, 2, 3, 4, 5 imagens e fui estudando uma a uma, quantas iam ficar reversas, quantas não iam. Mas como é que tu faz assim uma bolinha ali? Tá, tipo, Tem tudo a ver com aquela aula em que eu mostrei para vocês que se o objeto está diante do espelho, a imagem fica à mesma distância do espelho.
Lembra disso? Então eu só fui fazendo assim, ó, dupliquei, Ah, tá. Tipo, ó, dupliquei. Aí, já que aqui está o objeto, o espelho é aquele lá, ó, eu pego essa distância e dupliquei. Beleza? Essa distância aqui depois dupliquei. É sempre usando aquela ideia de que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Foi essa o raciocínio que eu usei para criar. Tá? Uma questão muito legal, cara. Ficou letra A. 3 imagens. 1, 2, 3. São 3 imagens que são reversas. E 2 são direitas, não são As reversas. imagens vão sempre trabalhando assim. Quando eu vou desenhando, né, eu vou desenhar de uma forma tal que vai acabar sempre ficando dessa maneira. Essas imagens sempre vão ficar espremidas por aqui. Até ter infinitas imagens. Se bem que se elas estiverem assim, né, as imagens vão acabar ficando desenhadas. Quanto menor. Quando eles estão encostados ali, vai ficar dessa distribuição sempre mesmo. Tem alguma aí? Página 3, Física 2C, página 3, Física 2C, a 0410. Não. Um chuveiro elétrico ligado a 220 volts é atravessado por uma corrente de 20 amperes. Qual é o preço de um banho de 15 minutos de duração se o custo de kWh é 50 centavos? Ótima pedida. Para a gente poder calcular o custo da utilização de um aparelho durante um certo tempo, a gente precisa da potência do aparelho. É isso que ele não forneceu de cara, ele não forneceu a potência. Só que nós sabemos que potência é V vezes I. V é a voltagem e é a corrente. E ele disse que era um aparelho de 220 volts que consumia 20 amperes. Então esse é o segredinho. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, com 2 zeros. 4.400 watts era o aparelho, o poder do aparelho. Potência agora virou normal, né? Potência é energia sobre tempo. Tu sabe a potência do aparelho, 4.400 watts. Queres calcular a energia para saber quanto vai gastar. E quanto tempo ficou? 15 minutos é 1/4 de hora, né, pessoal? Vou colocar ali, ó, 1/4 de hora. Está dividindo, passa isso aí, multiplicar por 1/4 é dividir por 4, né? Vai dar 1.100 watt-hora. Só que ele me forneceu o preço do quilowatt-hora. 1.100 watt-hora são quantos quilowatt-hora? 1,1 kWh vai custar X. E 1 kWh ele diz que custa quanto? 50 centavos, 0,5. Cruz credo. X vezes 1 é X. 1,1. 11 vezes 5 é 55, né? 0,55. 55 centavos vai custar o banho. Letra A. Comparado com aquilo que eu fiz na sala de aula para vocês, essa partezinha, né, que ele não entregou. E tu vê um detalhezinho, mas que já deixa a questão um pouquinho mais elaborada. Não, e ó, eu te confesso que o ideal seria eu fazer assim, ó, dados. O cara falou que o chuveiro tem uma voltagem de 220 volts. Falou que a corrente, a intensidade de corrente que percorre ele é 20 amperes, certo? Esses seriam os dados. E aí ele quer saber o custo. Ele quer saber o preço. Se eu quero saber o preço, preciso saber a potência e o tempo de utilização. Ele falou o tempo de utilização. 15 minutos. Certo? Aí o primeiro passo eu tive que achar a potência pela fórmula V vezes I. Depois de achar potência é energia sobre o tempo, segunda fórmula que eu teria que utilizar. E ainda depois fazer uma regrinha de 3 para calcular o preço. Certo? Mas é verdade, o ideal é sempre a gente anotar os dados antes. Uma correria que é grande, às vezes a gente acaba passando por esse etapa, mas que é importante sim, cara. Obrigado pela lembrança.